A partir do verso 1 nos diz o texto: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer naquela mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue. E saindo seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-lhe e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquisição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e Sidom, mas esses, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo amizade de Blásto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Oremos. Senhor Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo tome conta desse momento nos nossos corações, e traga a revelação da palavra de Jesus Cristo. É a minha oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Então, esse episódio aqui fala de uma libertação sobrenatural de um discípulo de Jesus Cristo. Não foi a primeira vez, foi a segunda vez. Em Atos capítulo 5 houve algo parecido, mas esse texto aqui ele é riquíssimo em seus detalhes. O que acontece aqui, entendendo um pouquinho o cenário que contorna esse assunto, o rei aqui era Herodes Agripa I. Esse rei, ele governava sobre 4 regiões que não abrangia a Judéia. E quando Cláudio, o imperador Cláudio, ele subiu ao poder, ele anexou para que Herodes Agripa I também tomasse conta da Judéia, onde Jerusalém ficava. E ali ele passou a governar. Mas se a gente voltar um pouquinho antes aqui na história, Jesus, quando começou o seu ministério, ele teve o apoio das massas. Então, na medida que Jesus ia ministrando, ia passando o seu ministério, as multidões aumentavam. Então, as multidões eram a favor de Jesus, porém a liderança religiosa não. Então, os sacerdotes, os principais, os fariseus, os saduceus, escribas, eles eram contra Jesus, odiavam Jesus, eles queriam matar Jesus. Só que eles não viam muita ocasião para isso, porque eles sabiam que as massas iam a favor de Jesus. E assim foi o ministério de Jesus. Até que num certo momento Jesus ele foi traído, e depois prenderam Jesus, e ele foi crucificado, ressuscitou. E aí depois começa aqui o livro de Atos. Os seus discípulos recebem a comissão de fazerem discípulos de Jesus. E aqui começa o livro de Atos também com os cristãos ganhando a simpatia das massas. Atos capítulo 3, João e Pedro estão entrando ali no templo, e um coxo, um aleijado, ele é curado milagrosamente, e aquele homem entra saltando, pulando, agradecendo, louvando a Deus, e aquilo é um evento que chama a atenção de todos. Então toda a multidão foi ali, e ali as lideranças religiosas, o sinédrio, eles ficaram preocupados também, porque houve um alvoroço ali em torno ainda de Jesus, que já tinha sido morto, mas as massas ainda apoiavam os cristãos.
Então, de novo, agora eles vêm aqui e chamam os discípulos de Jesus, os apóstolos, para que eles sejam, para que eles lhes dessem conta do que estava acontecendo, e açoitaram eles, e prenderam em Atos capítulo 5, eles foram libertos. Então também a liderança religiosa ficou meio preocupada, porque as massas estavam a favor dos cristãos. Mas começa a passar aqui Atos, o início de Atos, chega um momento lá que os helenistas, os gregos, começam uma indisposição contra os cristãos, ao ponto de no capítulo 7 de Atos, 7 e 8, acontece o primeiro martírio de cristão. Então está ali Estevão é apedrejado, são levantadas falsas testemunhas contra Estevão, e ali começa uma virada de jogo. Esse evento coincide com o tal de Saulo de Tarso, que tinha ali um ódio mortal pelos cristãos, e ele agora levanta uma bandeira para acabar com esse movimento chamado cristianismo. Então Saulo agora começa a perseguir a igreja. Então aquela igreja que ganhava o apoio das massas, ela teve que sair de Jerusalém. Muitos cristãos saíram de Jerusalém, e eles foram para outras regiões. Então quando eles foram para outras regiões, por exemplo, foram para Samaria, Filipe foi para lá, e Filipe pregou para os samaritanos, e houve uma grande adesão ao cristianismo. Só que o pessoal lá de Jerusalém ficou sabendo, e começou a falar: mas que negócio é esse? Eles estão pregando que pregaram para a gente, para samaritano? Aí Pedro foi lá, soube-se que Pedro foi na casa de um centurião romano, e ele foi lá e pregou o evangelho, a mensagem que tinha pregado aos judeus, ele prega para gentio. Então aquelas pessoas que estavam em Jerusalém começaram a torcer o nariz, falaram: que negócio é esse? Isso é só para gente. Então juntou-se essa indisposição de eles estarem pregando para outros povos que eles não gostavam. Começou a perseguição de Saulo, os helenistas se levantando contra os cristãos. Então o movimento ali na Judéia, em Jerusalém, começou a virar. Eles começaram, esse movimento contra cristão começou a crescer. E chega nesse momento aqui em que Herodes Agripa, ele ganha ali, é anexada a Judéia, ele passa a governar sobre a Judéia, e ele quer o apoio ali da população e das lideranças religiosas. Então ele chega ali, vamos lembrar que ele era da dinastia dos Herodes, Então lá o vô dele foi aquele responsável por matar as crianças de Belém, porque tinha nascido um rei lá que mata todo mundo. Um outro parente dele, um outro Herodes, foi aquele que decapitou João Batista. Agora chega esse aqui e fala assim: bom, preciso agradar o povo, Então chama lá o meu ministro da comunicação social. Chega lá o ministro da comunicação social e fala assim: o que está pegando aí? Qual que é o tema que o povo está falando mais? O que eles precisam? É segurança, é saúde, saneamento? O que é? Fala assim: não, eles estão contra um grupo aí de cristãos. Fala assim: uau, quem que é a liderança desse movimento aí? Traz um cabeça aqui, Quem que é? Fala: tem um tal de Tiago. Fala assim: prendam-no, Chamou o ministro lá da justiça, falou assim: vem cá, prendam-no e matem-no. Então foi lá o ministro da justiça, entrou na hierarquia dele, mandou prender Tiago, prendeu Tiago, e Tiago foi decapitado, foi morto. E aí ele chama de novo, tudo isso eu estou inventando, Não, Tiago morreu mesmo, mas negócio de chamar ministro é por minha conta. Aí ele chama de novo o ministro da comunicação social, fala assim, relações públicas, fala assim: escuta, ministro, como é que foi a repercussão da execução de Tiago? Fala assim: rei, o povo adorou, tua reputação aumentou, foi jóia. Eu falei: legal, então vamos lá, ministro das relações institucionais, vem cá. Pois não, excelentíssimo, tem mais alguma liderança lá dos cristãos? Eu falei assim: tem um tal de Pedro, esse cara também sempre estava com Jesus lá, com o líder do movimento. Eu falei assim: então vem cá, ministro da justiça, prendam-no e matem-no. Assim: excelentíssimo, se me permita um comentário. Assim: está concedido. Assim: excelentíssimo, essa semana aqui é a semana da Páscoa dos judeus. Se nós executarmos o Pedro agora, vai ficar perdida essa informação, porque eles estão muito entretidos com a Páscoa, é uma festa simbólica deles. Então eu com toda a permissão e humildade peço que ele seja executado após essa festa. Concedido. Prendam-no e executem-no depois da Páscoa. Então foi lá, desceu na hierarquia, mandaram prender Pedro e jogaram Pedro lá no cárcere interior. Só que aí o Herodes falou assim: espera lá. Ele tinha lá algumas notícias anteriores, falou assim: eu sei que um tempo atrás prenderam os discípulos desse tal aí, desse caminho, e fugiram da cadeia, não sei como. Então é o seguinte: eu quero um protocolo de maior segurança para prender esse sujeito aqui, porque eu não quero que ele escape na minha gestão. Eu falei: tá bom, excelentíssimo, assim será feito. Prenderam Pedro, colocaram ele no cárcere interior, no lugar mais seguro da fortaleza, e para que a coisa ficasse garantida, ele destacou 16 soldados para guardar um pescador. Então o negócio funcionava assim: eram turnos de 4 soldados.
numa célula interior ali no fundo da fortaleza, trancada a porta, 2 soldados, um em cada lado, com uma algema, um em cada uma das mãos de Pedro, e na porta mais 2 guardas. Então era assim, eles se revezavam em turnos de 6 horas. Então ele estava lá, falou assim, beleza, prenderam, e dali no final da Páscoa executa o homem, eu fico melhor na fita ainda com o povo. Ok, a igreja em oração, na casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, a igreja lá orando, né? Tiago já foi executado, foi morto, e a igreja lá orando, porque agora Pedro corria risco de morte. Muito bem, aí chega no último dia, né? Pedro passou ali talvez uma semana naquela cadeia, chega no último dia, dia seguinte ele ia ser executado. Aí a Bíblia fala o que aconteceu. Primeiro entra um anjo naquela cela, e a Bíblia diz que a glória de Deus, o resplendor da glória de Deus iluminou aquele lugar. É como se o anjo entrasse ali e acendesse a luz. Pedro estava dormindo, olha só que maravilha, né? Não sei por que ele estava dormindo, pode ser que ele estava em paz, que beleza mesmo, eu estou aqui para viver por Cristo, se eu morrer também é ganho, pode ser que ele pensasse que nem Paulo, mas ele estava dormindo. Então o anjo foi lá, acendeu a luz, Pedro não acordou. Aí foi lá e cutucou Pedro do lado, disse, Pedro, né? Aí Pedro acordou mais ou menos assim, né? E já viu quando tem gente que funciona bem de manhã, né? Agora você, que não funciona bem de manhã, como é que é o seu acordar? Você levanta às 7 e acorda meio-dia, é isso mais ou menos? Né? Até esse período você está em outra dimensão, né? É mais ou menos. Tem gente que acorda, o cara já levanta, já está ligadão. Mas tem gente que não, né? Que tá, acorda, aí fica assim, não sabe para onde olha, o que está acontecendo, que dia é hoje, quem sou eu, quem é você, o que ele vai pegar, e trupica nas coisas. Então ele ligou a luz lá com a glória, né? Pedro não acordou. Pedro, acorda, ele acordou assim, meio assim. Aí, e quando às vezes você vai acordar alguém que não funciona logo na primeira hora, você tem que falar o que fazer, né? Põe sapato, né? Agora, cuidado com a porta, pega aquela, vai escovar dente, não é assim? Então acho que Pedro tinha essa dificuldade. Ele foi lá, acordou, acendeu a luz, ele não acordou. Tocou do lado dele, aí ele acordou meio assim, falou assim, põe o cinto. Porque quando eles precisavam fazer alguma atividade, algum exercício, precisava pescar, correr, lavrar, eles punham lá um cinto aqui na túnica deles, porque tinha aquele monte de pano. Então quando punha aquele cinto é porque ficava com as pernas livres para fazer qualquer movimento. Ele falou assim, põe o cinto. Tá bom, põe a alparca agora. Acho que não está entendendo nada, né? Agora põe a capa. Vestiu Pedro inteirinho. Caíram as algemas, né? Os soldados não escutaram nada, não viram a luz também, não viram essa conversa, não ouviram as algemas cair da mão de Pedro. Aí de repente a porta se abre, sozinho. E os 2 guardas que estavam na porta também não viram nada. Aí ele passa por uma segunda porta, nada, cheio de guardas, aí ninguém viu nada. Passa uma terceira porta, ninguém viu nada. Aí tem a porta da rua, aquele portãozão de ferro enorme, aquele portãozão que abre por si só. Eles saem e vão andando por uma rua, chega lá na esquina, puf, o anjo some. Aí que Pedro fala assim, uau, eu pensei que eu estava sonhando, mas eu estou aqui na rua, então o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Aí ele foi lá para a casa de João Marcos, porque talvez era sabido que ali era um ponto de oração. Então ele chega lá, bate na porta, aí vem uma menina lá chamada Rod, que significa rosa. Então ela vai lá, ela abre lá e vê que é Pedro e pum, e fecha, e sai correndo. Ela ficou contente, tipo assim, Pedro está lá. Voltou para aquelas pessoas, Pedro está lá, assim, imagina, como Pedro está lá? Mas ela deve ter pensado, que raio, vocês estão orando para quê então? Né? Então acho que eles estavam orando para que Pedro fosse liberto, só que era muito milagre, né? Para um caminhãozinho pequeno. Falei assim, Pedro estava assim, imagina que é Pedro, deve ser o anjo deles, acreditavam em fantasma, mas não que Pedro tivesse sido liberto ali. Ele falou assim, não, deve ser o anjo dele, porque cria-se que cada um tinha um anjo da guarda. E ele falou assim, não, mas é ele mesmo, eu vi. E Pedro lá batia na porta. A porta mais difícil para Pedro passar não foram as 4 lá da guarda, foi aquela porta da casa de Maria, mãe de João Marcos, porque ninguém queria abrir, porque não acreditava que o negócio era verdade. Aí foram lá, abriram, ficaram tão contentes, ficaram tão perplexos, que Pedro disse, espera aí, deixa eu falar, gente, deixa eu falar. Aí ele explicou, olha, fui liberto, vai lá, avisa Tiago. Tiago era era o irmão de Jesus, avisa ele lá, e ele saiu daquela casa. Muito bem, aí depois o que acontece? Chega lá o 7º dia, Herodes manda chama aí o ministro da justiça. Chega o ministro lá, ministro, acabou a Páscoa, executem Pedro. Fala assim, ok, excelentíssimo, será feito. Aí chega lá o ministro da justiça, chama lá o capitão da guarda romana, capitão, executai o preso Pedro. O capitão da guarda chega lá para o diretor da fortaleza, diretor da fortaleza, executai o prisioneiro Pedro.
O diretor da fortaleza chega lá para o chefe do pelotão dos 16, ô chefe do pelotão, executai o vosso prisioneiro. Aí ele vai lá com a chave, ele abre a porta, cadê Pedro? Estavam os dois lá, acordaram, cadê o Pedro? Eu falei assim, eu sei. E a Bíblia diz que foi um rebuliço aqui, porque eles sabiam que quando um prisioneiro estava na guarda deles e fugisse, eles pagavam com a própria vida. E procura Pedro, não acha. Fala assim, ô chefe, a gente não está achando. Aí volta a comunicação, o chefe chega lá para o diretor da fortaleza, o senhor diretor, o homem não está aqui. Fala assim, mas como? Como não está aí? Vocês vão prender? Vai prender, mas o homem fugiu, vaporou. Aí chega o diretor do presídio e leva a má notícia lá para o chefe, o capitão da guarda do rei. Fala assim, o capitão do exército, o homem fugiu, não está mais. Fala, como assim? Chega para o ministro, fala, ministro, o homem fugiu. Aí chega o ministro para Herodes, seu excelentíssimo, eu tenho uma boa má notícia. Fala assim, qual que é a má notícia? O prisioneiro Pedro fugiu. Qual que é a boa? O São Paulo ganhou do Palmeiras. Não, isso daí é por minha conta. Mas ele só tinha uma má notícia ali. Ele só tinha uma má notícia. Fala assim, ele fugiu, mas como fugiu? Como fugiu? Executai a guarda. Aí a ordem desceu e foram lá e executaram aqueles que estavam na guarda. Eu não sei se mataram os 16 ou os 4, mas pagaram com a própria vida. Aí tinha aqui, eu vou falar o final, porque isso é interessante, isso tem a ver. Aqui depois desse episódio, fala que existia lá uma indisposição com a região de Tiro e Sidom, mas essa região de Tiro e Sidom dependia da provisão do Império Romano, e os representantes vieram lá astutamente falar com Herodes Agripa I, que era esse melindroso, caprichoso rei, que quando queria uma coisa mandava matar, e quando ele falava prendam, era preso, quando ele falava matem, matavam. Então foram falar com esse homem, e porque eles queriam realmente o favor do império, eles foram lá na presença, na audiência. E quando Herodes fez lá um discurso inicial, ele falou assim, voz de Deus e não de homem, querendo dizer, potentíssimo, a tua voz é a voz de um Deus, não é a voz de homem. E o homem já estava todo envaidecido, mimado, e ele recebeu, não falou nada. A Bíblia diz que ele recebeu aquela honraria como se fosse um Deus, e não deu glória a Deus. A Bíblia diz que ele foi comido de vermes e morreu. E o Joséfo, que é um historiador do primeiro século, ele registra, então a gente não precisa dar crédito a isso, mas ele é um historiador, aliás ateu, e ele fala o seguinte, que naquele dia ele começou com cólicas, com dores abdominais tremendas, depois de 5 dias ele morreu, e a Bíblia diz, por vermes microscópicos que ele não conseguia nem enxergar, derrubaram o homem. E aí diz aqui no final do capítulo 12, verso de número 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ok, essa é a história. Tirando os ministros aí que eu inventei tudo, mas essa é a história. Isso é um romance, gente. Vai assistir na Record, eles romanceiam tudo, por que eu não posso? Tá certo? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Jesus. Jesus, como eu falei aqui agora há pouco, ele tinha o apoio das massas, as multidões iam após ele. Só que as lideranças religiosas odiavam Jesus. Mas, como é que a gente vai pegar Jesus? A multidão está a favor dele. Isso pode ser um tiro no nosso pé. Então foram lá estudando um caminho aqui, um caminho acolá, como é que a gente faz para pegar Jesus no pulo, mandava algumas pessoas para fazer algumas perguntas capciosas, e Jesus se livrava de todas. Aí chegaram uma hora que eles conseguiram uma brecha, eles conseguiram subornar um apóstolo, um daqueles do convívio íntimo de Jesus, Judas Iscariotes. Chamaram Judas aqui, combinaram com ele. Então Judas ficou incumbido de pegar um momento em que Jesus não tivesse com multidão perto. E foi um dia marcado, lá no Getsemane, estava só Jesus, Pedro, Tiago e João, sem multidão nenhuma. E eles falam, e Judas chegava assim, vai agora, vai lá que ele está sozinho. E foram lá, prenderam Jesus no Getsemane. Então aparentemente deu certo, começou a dar certo aquele plano maquiavélico, perverso, maligno, diabólico dos homens. Satanás por detrás insuflando e os homens ali executando. Então prenderam Jesus, levaram lá perante um sumo sacerdote, para um julgamento religioso, porque se levasse eles direto para o Estado, lá para o imperador, vai matar por que esse homem? Então precisavam ter alguma justificativa. Então levaram lá para o sumo sacerdote, e veio uma testemunha falsa daqui, de lá, nada colava, até que Jesus se declara Deus. Assim, não precisamos ouvir mais nada, esse homem se declarou Deus, blasfemo, morte. Então condenaram Jesus num julgamento fraudulento, fajuto, da religião, dos líderes religiosos.
Pronto, aparentemente os líderes religiosos conseguiram pegar Jesus e arrumar uma condenação para ele. Levaram ele para Herodes. Falaram assim: Herodes, olha esse aqui. Falaram assim: eu vou matar esse homem, que mal que ele fez no império? Não fez nenhum. Não, mas ele contra a nossa religião. E existia ali um conchavo entre o Estado e a classe dos sacerdotes, então era uma troca de favores. E tá bom, ó, te faz um negócio aqui, meia sola aqui, mas eu vou condenar, mas eu vou embora. Então vamos lá, já que vocês querem esse favor, eu vou fazer. Aí Herodes manda para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos chega lá: não, olha, não vejo nenhum motivo de condenação, lavo minhas mãos, mas confirmou a condenação. Pronto, agora cresceu o plano dos homens. Os homens conseguiram não só subornar Judas, mas conseguiram prender Jesus no Getsemane, conseguiram condenar Jesus no tribunal religioso e conseguiram a sentença de morte pelo Império Romano. Tá bom, então pega esse condenado. Então pegaram o condenado, aí levaram para as garras da guarda romana. Então a guarda romana agora submetendo Jesus ao seu bel prazer. Então chegam lá em Jesus e entram lá no lugar onde toda a guarda romana estava. Então ali naquele ambiente colocam: você é rei, colocam-lhe uma coroa de espinho que lhe rasga o couro cabeludo. Você é rei, vestiram ele de uma túnica escarlata que era vergonhosa. Você é rei, pegaram uma cana e com essa cana davam pancadas na cabeça dele. Ele estava naquele ambiente, e naquele ambiente ele recebeu a cusparada de toda aquela guarnição no seu rosto, passou essa vergonha. Pronto, Jesus agora subjugado pelos homens. Aparentemente os homens estavam no controle, e Jesus impotente, preso por aquela guarda. Falei assim: agora vamos lá, açoites. Então colocaram Jesus num tronco, e agora lhe dão açoites que tiram todo a sua pele, e tiram lá pedaços da sua carne, e ele sofre aquele flagelo. Então aparentemente os homens estão no domínio da situação, e eles agora prendem Jesus e torturam Jesus. Fala assim: agora você vai para a morte mais vergonhosa, a morte de cruz. Pega uma trave enorme e coloca nos seus ombros. Fala assim: agora você vai carregar isso aí. Então naquela jornada Jesus já cansado, fragilizado, todo ensanguentado, e tinha perdido já muito sangue, ele vai carregando aquela cruz e sendo escarnecido por aqueles que passavam. Muita gente gostava de Jesus nas multidões, mas ele já estava sob o poder do Império Romano, estava sob o poder e a condenação dos líderes religiosos. Pegaram Jesus estava impotente para fazer qualquer coisa. Aí chegam lá, ao ponto de alguém ter que ajudar a carregar aquela trave, porque ela estava muito pesada, mas chegaram no Monte do Calvário. Então agora deitam Jesus no chão, sobre a outra trave, e aí eles vão lá, e os soldados romanos pregam grandes pregos nas suas mãos e nos seus pés. Estavam no controle da situação aparentemente, porque agora o Filho de Deus estava pregado numa cruz, e eles erguem aquela cruz de uma maneira vergonhosa, Jesus nu diante de crianças, mulheres e toda aquela multidão, e Jesus é levantado ali, porque ele estava completamente, aparentemente dominado pelo Império Romano. Ele tem sede, no lugar da água dão vinagre. Quando é que você vai saciar sua sede tomando vinagre? Mas fazem isso com ele, e Jesus ali é crucificado, e ao final dessa cena, 3 horas da tarde, ele fala: está consumado, e morre. Aparentemente os homens tiveram sucesso no seu intento. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, eu quero que você abra lá. Verso 27 e 28. Atos capítulo 4, versos 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Foi isso que eu narrei até agora. Eles se levantaram contra Jesus, prevaleceram contra Jesus, dominaram Jesus, submeteram Jesus. Presta atenção no verso número 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eu vou reler. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Bobinhos! Vocês fizeram tudo o que eu queria que vocês fizessem. Olha, Judas, ele prejudicou Jesus porque ele o traiu e conseguiu trazer a guarda romana para que o prendesse. Não, Jesus não foi preso pelos romanos, ele se entrega. Olha, agora o tribunal religioso condena Jesus, eles impõem uma sentença por Jesus. Não, Jesus se deixou passar por aquele tribunal fajuto.
Olha, agora eles pegam Jesus lá na fortaleza e eles agora colocam-lhe uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e dão pancadas e cospem na sua cara, e ele é envergonhado. Não, ele recebeu aquela coroa na sua cabeça, porque a Bíblia diz que nós temos uma arma, que é o capacete da salvação, que deve guardar as nossas mentes, porque Jesus naquele momento, com sangue derramado do seu couro cabeludo, ele redimiu a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade. Olha, cuspiram na cara de Jesus. Não, Jesus deixou-se passar por aquela vergonha, para que eu não precise passar mais vergonha, porque ali ele te redimiu e me redimiu de toda vergonha. Mas ele permitiu aquilo sobre ele. Olha, agora vão levar ele para ser açoitado e colocam ele ali num toco. Não, Jesus foi aquele toco. Eles açoitaram Jesus. Não, Jesus permitiu os seus açoites, porque a Bíblia diz que pelos seus açoites nós fomos sarados das nossas enfermidades. Então ali no toco, Jesus ele recebe aquele flagelo para que você seja curado das suas enfermidades, porque no momento que você come o pão da vida, é o pão que desce do céu para dar vida ao homem. O corpo de Jesus consolidou nele próprio todos os seus pecados e todas as suas enfermidades, e quando ele ressuscita, o teu corpo ganhou a bênção da cura das suas enfermidades. Então ele estava naquele tronco, não porque os romanos empurraram ele lá, mas porque ele foi. Olha só, eles forçaram ele a levar a cruz. Não, ele levou. Olha só, eles pregaram as suas mãos e seus pés. Não deixou, Jesus deixou-se ser pregado. Eles levantaram a cruz. Não, ele veio para subir na cruz. Olha, mataram Jesus. Não! A Bíblia diz que Jesus rende o Espírito. Os romanos não mataram Jesus. Jesus rende o Espírito. Se a gente olhar a história de Jesus, assim, quem que é a autoridade? Quem que está nesse trono? Quando Jesus foi capturado, em primeiro lugar estava lá Judas, porque ele foi o interlocutor. Peraí, nesse trono estavam os sacerdotes, os principais, porque eles tinham lá o tribunal religioso, tinha o Sinédrio. Não, peraí, ali em cima tinha Herodes, tinha Pôncio Pilatos, o Império Romano, porque eles sim eram autoridade e prenderam e subjugaram Jesus. Digo a vocês, de acordo com o texto que a gente leu, eles fizeram tudo quanto estava no script que devia ser feito. Tolos, bobinhos, em nenhum momento os homens estavam no controle de Jesus, e em todos os momentos Jesus estava no controle dos homens. Vamos voltar aqui para Pedro. Tinha lá um caprichoso rei, Herodes Agripa I, e esse caprichoso rei, assim, o que eu vou fazer para ser recebido bem pelo povo? Os cristãos estão tendo uma animosidade, vou matar a liderança. Ele vai lá, prende Tiago e decapita. Olha só, gente, esse cara era temível, porque ele sentenciou Tiago devagar. Tem uma história, tem um pano de fundo para Tiago. Lá atrás, quando Jesus ainda estava aqui, a gente vê a história de uma mãe, que mesmo diferente das mães de todos os tempos, a mãe de Tiago e João. Essa mulher, ela entra no cenário e vai falar com Jesus: Senhor Jesus, deixa eu falar, deixa eu me dar um minuto da sua atenção, por favor. Sabe o que é? Olha, eu tenho 2 filhos, são umas joias. Esses meus 2 filhos aqui, o Tiago e o João, olha, eu garanto para o senhor, são os filhos mais bonitos do mundo, são os melhores filhos do mundo. Deixa eu pedir um favor para o senhor, deixa eles serem batizados com o teu batismo, que eles se sentem uma à direita e à tua esquerda na tua glória. Olha só, gente, era uma mãe compreensível. Não condenem, mães, não condenem. Você não faria o mesmo pelos seus filhos, pelos seus pimpolhos, né? Fala sério, os seus filhos não são os mais lindos do mundo? Toda mãe concorda com isso, e não precisa brigar, porque é verdade, né? Os meus filhos são os mais lindos do mundo, porque são meus, o seu também, eu respeito. Ela foi lá pedir, aí Jesus falou assim: sentar à minha direita ou à minha esquerda não é meu departamento, mas vocês querem ser batizados com o meu batismo? Nós queremos, Jesus. Falei assim: tá bom, então tá bom. Tiago, ele não foi executado por Herodes Agripa I, porque esse homem, esse melindroso, esse caprichoso, tinha poder para isso. Na verdade, a morte de Tiago foi o momento em que ele foi batizado com o batismo de Jesus. Foi uma resposta do seu pedido quando ele estava ainda aqui com Jesus. Então, você quer ser batizado com o batismo de Jesus? Não. Eu estou passando a minha vez. Se quiser, não, você pode entrar na minha frente, eu deixo para depois o meu.
Mas pode pensar, então Jesus ele matou. Não, irmãos. Ele queria ser batizado com o batismo de Jesus, então ele morreu por Jesus. Assim, mas que lucro Maria leva? O cara morreu. Ele foi o primeiro apóstolo a se encontrar com Jesus na glória. Ele foi o que mais cedo, entre os apóstolos, foi desfrutar das delícias da glória. Eu tenho certeza absoluta que Tiago, quando chega lá, fala assim: uau, ganhei. Eu pedi o batismo, mas eu estou ganhando. Então o que aconteceu ali não foi o assassinato, a decapitação de Tiago por parte de Herodes. Não, foi Jesus batizando Tiago. Aí chega Pedro na história. Vou matar Pedro agora. Você acha que você está no domínio? Vou matar Pedro agora. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 10. A partir do verso 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Presta atenção nessa última frase: e ninguém as arrebatará da minha mão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Repete comigo, vamos ler isso aqui. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de... Peraí, mão de Jesus ou mão do Pai? Fala as duas coisas. Ninguém vai arrebatá-las da minha mãe. Meu Pai é maior, e ninguém vai arrebatá-las da mão de meu Pai. De Jesus ou do Pai? Dos dois, os dois são um. É a mesma pessoa. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando você vem para Jesus, você está na mão de Jesus, e ninguém, nada te arrebata da mão de Jesus. Tiago veio para a mão de Jesus. Mas Herodes, o cara era rei, o cara tinha um império ao seu dispor, as suas ordens. Não. Quando Tiago veio para Jesus, ele estava nas mãos de Jesus. Mas Herodes matou Tiago. Não. Jesus batizou Tiago. Pedro, agora Herodes, vou matar Pedro. Não. Pedro está nas mãos de Jesus, não nas mãos de Herodes. Por isso que o Senhor enviou um anjo. Mas Herodes era grande autoridade, que morreu comido de verme. Herodes queria acabar com a igreja, queria acabar com esse movimento, acabar com os cristãos. E a gente leu lá no final de Atos 12 que a igreja crescia e prosperava, porque a autoridade que estava sobre Tiago, a autoridade que estava sobre Pedro, o nome da autoridade que estava sobre a igreja, não se chamava Herodes Agripa I, se chamava Jesus Cristo. O que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida? Você está na mão de Jesus e ninguém nada te arrebata. Você está sob a autoridade de Jesus. Mas espera lá, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu estou sofrendo na mão de homens. A gente conhece a expressão assédio moral. É quando alguém, talvez um patrão, talvez um líder, mas às vezes até uma questão de relacionamento, alguém está abusando de você, alguém está te massacrando, você se sente um nada, sua autoestima já foi, você está sendo ultrajado, humilhado. Então você está lá no seu lugar de emprego e alguém está te humilhando, está acabando com a sua autoestima, mas você precisa daquele salário, meu Deus do céu, é questão de sobrevivência, então estou me sujeitando porque essa autoridade está sobre mim. A autoridade que está sobre você não é o nome do seu chefe, mas ele se chama Jesus Cristo. Ninguém faz com você o que você quiser. Você está na mão de Jesus, ninguém arrebata da mão de Jesus. Você está não um chefe, mas talvez alguém no seu relacionamento, num casamento, é o seu marido, a sua esposa, não sei. Sua esposa está te humilhando, teu marido está te ofendendo, está te agredindo verbalmente, não importa. Mas você está numa condição que, pelo laço afetivo, pelo laço emocional, você se vê ali subordinado, submetido, e é isso que temos, é o que temos para hoje, e não dá para mudar. Não, a autoridade sobre a tua vida se chama Jesus Cristo. Você está na mão de Jesus, e ninguém te arrebata da mão de Jesus. Peraí, mas eu estou de favor na casa de fulano de tal, então nessa situação eu dependo, mas ele está me humilhando, ele está me fustigando, ele está me oprimindo. A tua autoridade se chama Jesus Cristo. Puxa, olha aqui, olha o que o exame diz, olha só a minha restrição, olha só a minha doença, a minha enfermidade, eu estou debaixo dessa doença que se chama A, B, C, D, A, Z, não importa. Não, você está na mão de Jesus, a autoridade sobre você não se chama Herodes Agripa I, se chama Jesus Cristo. Essa autoridade que está sobre a sua vida. Então não importa o que você está colocando sobre a sua vida e dizendo assim, estou limitado, é o que temos para o momento, não tem jeito. Não, você está na mão de Jesus. Ele tem autoridade não só sobre cadeia, fortaleza, soldados, enfermidades, ele tem autoridade sobre tudo.
Ele te leva para qualquer canto, mas quem está no controle da situação é Ele. Você não vai ser envergonhado, porque Jesus já foi envergonhado no nosso lugar. É isso que a gente vai celebrar hoje aqui. A igreja orava. Pedro na cadeia, a igreja orava. Outra lição para mim: eu posso invocar o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que eu posso entrar com confiança no trono da graça. Fala em Hebreus 4,16. Eu posso entrar com confiança no trono da graça de Jesus. Eu vou receber graça, misericórdia e ajuda em tempo oportuno. Jesus um dia falou para os discípulos, ele falou assim: até agora vocês não pediram nada menor, peçam para que a alegria de vocês seja completa. Não, mas sabe o que é isso aqui? Eu tenho que aceitar, porque a vida é assim, acontece com muita gente, a minha situação, eu estou inferiorizado, eu estou impotente, eu estou fragilizado. A autoridade sobre você se chama Jesus Cristo. Você está na mão de Jesus. Peça para Jesus, que domina sobre todas as coisas, Ele se interpor entre você e a autoridade humana, ou seja qual que for, que está te prejudicando. Resumindo aqui, gente, acabou a história. Cadê Herodes? Agripa perdeu de verme, foi comido de verme. Cadê a igreja que ele queria destruir, apagar, queria abafar? Prosperava, crescia, está até hoje aqui, está rendendo. Então, desafio você, meu irmão, minha irmã. Hoje a gente tem celebração do ceia. Desafio você a questionar as autoridades que você tem colocado sobre a sua vida. Essas pessoas ou essas situações que você teme, que acha que não vai dar mais, que não tem jeito, que é assim mesmo, você está na mão de Jesus. Jesus muda qualquer negócio. Então confie. Se Ele mandou lá um anjo sobrenaturalmente entrar na cadeia, Ele pode fazer qualquer coisa com a sua vida. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Nós vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor, através da palavra que nós lemos, estimule fé no nosso coração pelo Teu Espírito Santo, porque é assim. O que produz fé não é a minha palavra, mas é a Tua, e nós lemos a Tua palavra aqui. Senhor, se alguém aqui até então estava conformado com a autoridade de Herodes Agripa I, Senhor, que agora questione essa autoridade e creia na Tua palavra que diz que nós estamos na mão de Jesus, e nada, ninguém, nunca pode nos arrebatar da mão de Jesus. Produza essa fé nos corações, para que domínios que são ilegais, domínios humanos, domínios de vício, domínios de enfermidade, seja qual for a natureza, eles sejam quebrados no nome de Jesus agora, e que o nome de Jesus prevaleça nessas vidas. Levanta esse povo em vitória. Nos ajuda agora, Senhor, no momento da celebração da ceia, porque nós vamos comer, Senhor, o pão que nos dá vida, e levanta daqui, Senhor, um povo vitorioso em vida. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.